Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ney Ribeiro, né? E num dos últimos vídeos que eu coloquei aí, eu mostrei uma mini router CNC que eu comprei recentemente, uma Congrow robô, e eu comprei ela para fazer umas usinagens nas tampas das caixinhas que eu tô fabricando aí. E também acabou que eu fiz um teste aí dessa maquininha usinando PCB, né? E eu achei o resultado interessante. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui como fazer para conseguir gerar todo o código G-Code e fazer a usinagem dessa PCB, tá? Então, nesse projetinho aqui a gente vai estar fabricando um módulozinho relé, tá? É um módulozinho relé simples, né? Que recebe um sinal aqui do microcontrolador. Esse sinal polariza a base desse transistor, e esse transistor aqui é que vai fazer chavear a bobina do relé, na verdade, tá? E aí aqui você tem os contatos que você liga a carga que você quiser. Aí você pode usar o contato normal fechado, normal aberto, da maneira como você quiser, tá? Aqui tá invertido a nomenclatura no relé aqui, mas pro relé que eu tô usando aqui dá certo. E aí ele vai ficar desse jeito: o contato de cima vai ser o normal fechado e o de baixo vai ser o normal aberto mesmo, tá? Mas aí muda de fabricante para fabricante isso. Beleza? Bom, basicamente eu tô então com esse projetinho aqui, ó, desse módulozinho relé. Aqui já temos aqui uma visualização 3D do componente. Ele tá com uns T-blocks gigantescos aqui. O que eu vou usar é bem menor do que esse, tá? Eu não alterei isso ainda na minha biblioteca de componentes 3D. Mas basicamente é isso, tá? Deixa eu mostrar eles sem os componentes aqui, que aí dá para entender melhor, tá? É uma plaquinha simples então, né? Face simples. Então eu tenho a entrada aqui de alimentação e o sinal que vai chavear, né? E aqui eu tenho os contatos do relé. Beleza? Na parte de baixo eu tenho aqui essa visualização, tá? Essa plaquinha eu não fiz ela com chapeamento, mesmo porque quando a gente for usinar ela agora, ele vai cortar esse contorno aqui, tá? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos primeiramente precisar gerar os arquivos Gerber, né? Dessa placa aqui, ó, tá? Então vamos lá. Dentro do ambiente PCB Layout aqui, a gente vem aqui em Output e aqui na opção Generate Gerber Epsilon Files, tá? Ele pergunta se a gente quer fazer uma verificação aqui, tá? Eu não vou verificar porque eu já fiz isso anteriormente, em outras vezes que eu já usinei essa plaquinha, tá? E aqui é onde a gente vai definir onde vai salvar os arquivos aqui, tá? Eu vou criar uma pasta nova aqui dentro da folder C aqui, do diretório C. Eu vou criar uma pasta nova. Eu vou colocar inclusive na área de trabalho aqui, criar uma nova pasta na área de trabalho, e essa pasta vai se chamar módulo relé, tá? Então, fez caquinha nessa pasta aqui. Vamos salvar aqui dentro dessa pasta módulo relé, tá? O que é que nós vamos salvar? Eu vou desmarcar aqui, ó, todas as camadas e vou marcar somente aquilo que me interessa. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 camadas nessa peça aqui, nesse projeto, que é a camada da Bottom Copper, a camada Top Silk, que é a legenda dos componentes na parte superior da placa, e a Board Edge, que é o que define o contorno da minha PCB, tá? Nesse caso aqui eu vou mandar salvar somente a Bottom Copper, tá? A Edge e o Drill aqui também, ó. Eu preciso também salvar o Drill, tá? Porque nós vamos fazer a furação dessa placa também lá no FlatCAM depois, tá? Depois que a gente gerar os arquivos Gerber aqui, a gente vai tratar esses arquivos lá no FlatCAM, ok? Então basicamente nós já temos aqui a seleção do que a gente vai exportar de arquivos Gerber, tá?
Então é a bottom, edge e a drill, tá? Aqui, ó, eu vou aumentar a resolução para 1000 dpi, tá? Para ficar bem arrumadinho, tá? Detalhe, como eu estou desenhando na bottom copper, tá? Eu preciso fazer isso aqui ser espelhado, porque na hora que tiver usinando, a bottom vai estar virada para mim aqui, ó, tá? Então aqui é como se eu tivesse uma visão transparente da placa. Se eu virar ela para o lado da bottom copper, esse lado do relé vai ficar para esse lado aqui, ó, tá? Então nesse caso aqui eu tenho que fazer espelhamento, gerar os arquivos espelhados aqui, ó, tá? Espelhados aqui em X, não é? De maneira horizontal. Unidade de medida que eu vou usar aqui é a métrica, e eu vou colocar para gerar no formato anterior do Gerber aqui, ó, nesse formato aqui, ó, tá? E vou dar um OK aqui, ó. Ela gerou os arquivos, tá? Então tá aqui a hora, o dia e a hora, 26/4, 16/4, tá? A bottom, a drill, tá? Agora a gente vai começar a tratar esses arquivos aqui no FlatCam, beleza? Bom, vamos lá. Vou abrir agora o FlatCam. E aqui nós temos o FlatCam e a área de trabalho do FlatCam, tá? Inicialmente a gente vai começar importando o arquivo que a gente vai utilizar, né? Então a gente vem aqui em Open, Gerber, e vamos apontar para aquela pasta que a gente acabou de criar, que é essa pasta aqui, ó, módulo relé. E aqui a gente tem dois arquivos que a gente pode utilizar, esse arquivo bottom copper e esse arquivo drill aqui, tá? Vamos trabalhar primeiramente com esse arquivo bottom aqui, ó, que vai ser o da gravação em si, ok? Então vamos abrir esse arquivo. Então basicamente o que a gente tem é isso, ó. Lembra que eu comentei que invertendo o relé vai ficar para esse lado aqui, tá? Então é isso mesmo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho as trilhas e eu tenho o contorno salvo, tá? E o contorno eu vou utilizar para fazer o corte da placa e as trilhas para fazer a gravação. Então eu vou separar isso agora em dois, tá? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e eu clico aqui em Edit, tá? E aqui eu tenho a visão de tudo que tá dentro dessa geometria, tá? Então quando a gente vem selecionando aqui desse lado, a gente tem visão do que de que tipo de geometria que tá se referindo aí cada item, tá? Então eu vou encontrar aqui a geometria do contorno, tá? Ó, encontrei o contorno, ele é o último, então eu vou dar um delete aqui, ó. Deleta essa geometria, tá? Quando eu vier aqui e sair do modo de edição, ele vai perguntar se eu quero salvar como uma nova geometria isso. Eu vou considerar que sim, tá? Ó, e vou dar um yes aqui, tá? Aí agora ele já tem essa geometria aqui selecionado, tá? Então se eu vier aqui, ó, e desmarcar esse cara aqui para plotar, ele só vai mostrar o que eu salvei por último, tá? Então estou plotando somente isso aqui, e é isso que eu vou configurar para fazer o corte nesse momento, tá? Então vamos lá, dois cliques nesse camarada aqui, tá? E agora a gente tem que começar a definir algumas condições aqui. Primeiramente, diâmetro da ferramenta. O diâmetro da ferramenta que eu vou utilizar é uma ponta de 0,1, só que como ela vai aprofundar um pouco no material, a parte que vai tocar de fato o material, ela tem mais que 0,1, tá? Então eu costumo usar esse valor aqui como 0,2, 0,2, tá? Número de passagens que eu vou dar é o número que a ferramenta vai passar aqui em volta, tá? Eu costumo também utilizar 2 e às vezes até 3, depende muito de como fica a pós-visualização que eu tenho aqui, o preview, aliás, né? Depois que eu gero o caminho de usinagem, tá? Então eu vou colocar inicialmente 2 aqui, e aqui o pass overlap é o quanto, né, ela vai sobrepor a anterior em porcentagem. O mínimo que ela tem padrão é 10%,
eu vou colocar esse valor 30%, tá? E vou gerar aqui Combine, vou apertar aqui, ó, selecionar Combine, porque como ela vai passar duas vezes, eu quero que ela gere um único arquivo com duas passagens, tá? Se eu não deixar selecionado o Combine aqui, ele vai gerar duas geometrias, passa uma vez, depois que termina, passa tudo de novo. Então eu vou selecionar Combine aqui, tá? E mandar gerar a geometria de isolação aqui, ó. Ela gerou então essa geometria aqui, ó, tá? Passando duas vezes cada lugar. Aqui eu tenho uma condição, ó, que ela passou uma vez aqui, tá? Aqui eu tenho uma condição que ela passou uma vez do lado da outra. Pode acontecer dela sobrar um pouquinho de material aqui no meio, ó, tá vendo? Então o ideal é que ela se encontre, que passe uma linha se encontrando aqui no meio e não fique separada assim, né? Então a gente faz esse review aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse camarada aqui, ó. Essa geometria que foi gerada aqui, eu vou deletar e vou gerar novamente. Agora, em vez de duas, eu vou colocar 3 passagens. Ou posso testar primeiro com 40% de sobreposição aqui, ó, e mandar gerar de novo a geometria. E aí a gente olha aqui, ó. Faltou agora, ó, passou uma vez aqui, faltou. Então não é o caminho. O caminho provavelmente a gente gerar realmente 3 caminhos, tá? Eu vou gerar então 3 caminhos. E aí eu vou colocar 3 caminhos aqui e vou colocar 30%. E vou gerar agora. Agora sim. Ela passou bem pertinho uma da outra, significa que ela realmente vai limpar o material que tem aqui, tá? E aqui também, ó. Agora dá para postar nessa usinagem aqui, vai ficar bacaninha, beleza? Bom, beleza, basicamente a gente já tem o caminho que a ferramenta vai fazer. Eu vou usar uma fresa V-Bit de 45 graus, ponta de 0,1, tá? E agora eu vou parametrizar o corte que eu vou fazer aqui, ó. Que esse caminho gerado vermelho aqui, a ferramenta vai fazer. Aqui é o quanto a ferramenta vai fazer com base na referência que é o 0, tá? Então eu costumo utilizar para essa medida aqui o valor negativo de menos 0,10. Por quê? Porque a capa de cobre, né, o revestimento de cobre, a laminação da placa de PCB, ela costuma ter entre 35 e 40 microns de espessura, tá? Então, basicamente, quando você coloca um décimo aí, é o dobro, mais que o dobro, inclusive, da camada de cobre. Então, com certeza, ela vai usinar a camada de cobre toda, tá? Aqui, ó, Travel Z é o quanto o eixo Z vai levantar quando ele sai de uma trilha, tá usinando uma ilha e ele vai para outra ilha, tá? Então aqui eu vou colocar um pouco menos para ela não subir muito. Aqui é o final do movimento do eixo Z, quando o eixo Z termina, até quanto ele sobe, eu vou colocar 20 milímetros. Minha máquina aqui ela tem 35 de curso, então eu faço ela subir até na metade mais ou menos, que se eu precisar tirar a broca eu consigo, né, tirar a broca desse jeito. Aqui é a alimentação de feed rate, os movimentos de deslocamento do eixo X e Y. Eu costumo trabalhar aqui na minha máquina com 100 para fazer essa usinagem. E aqui é o feed rate do eixo Z, o quanto de velocidade o eixo Z desce para fazer a usinagem. Eu costumo trabalhar com esse valor aqui em 50, tá? E aqui eu preciso definir a velocidade do meu spindle. Meu spindle trabalha com sinal PWM de 0 a 1000, onde 0 é desligado e 1000 é 100%, tá? Eu sempre coloco um valor maior que 1000 para garantir que ele vai trabalhar na velocidade máxima aqui. Então eu costumo colocar 3000 aqui, ó, tá? E uma vez que eu faço isso, eu clico aqui em Generate CNC Job Object, tá? Quando a gente faz isso, observe que ela criou um contorno azul aqui agora, tá? Onde a fresa vai passar a fazer a limpeza, tá?
Então a primeira etapa do trabalho está feita, que é gerar o G-Code do corte da trilha, tá? Então agora a gente vai salvar esse G-Code, né? A gente clica aqui em salvar, eu vou lá na minha pastinha módulo relé, e aí eu salvo isso aqui como contorno. Contorno não, desculpa, trilhas. E salvo, beleza? Primeira parte já foi feita. Agora a gente vai fazer a configuração da parte da furação, tá? Então a gente volta aqui na árvore do projeto, tá? E aí a gente vem aqui em File, Open, e agora a gente vai abrir o arquivo com extensão Drill, né? E para abrir esse arquivo a gente precisa abrir ele como Epsilon, ó. A gente vem em Open Epsilon e seleciona esse arquivo Drill, tá? É importante gerar esses arquivos tudo numa única etapa lá no Proteus, para que os arquivos de furação também estejam espelhados como a layer que a gente vai estar usinando, ok? A gente vai abrir aqui o arquivo Drill, tá? E aí tem os arquivos Drill aqui, ó, todos eles estampados aqui, né? Coincidentes com as trilhas que a gente vai usinar. E agora a gente vai vir aqui, ó, no Drill, dá 2 cliques nele, tá? E aqui, ó, o próprio software identifica quantos furos tem e cada diâmetro de broca que tem em cada furo, tá? Então, basicamente, ela tá fazendo aqui furação com 3 brocas diferentes, né? A primeira aqui é de praticamente 0,8, depois tem a broca de 1 milímetro e tem a broca de 1,5. Eu não tenho essas brocas em polegadas, essas medidas são quebradas porque as brocas são em polegadas. Eu tenho só broca em milímetro aqui, então eu vou furar com uma de 0,8, depois uma de 1 milímetro, depois uma de 1,5, tá? Aliás, essa de 1,5 aqui eu vou substituir, eu vou colocar até um pouquinho menor, 1,25, porque eu sei que passa o terminal dos T-blocks aqui, ó, tá? Que essa última etapa são 11 furos, então são esses 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem mais um, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é isso mesmo. São 11 furos maiores aqui, tá? Beleza, bom, eu já tenho a furação, já tenho que o sistema identificou aqui quantos são os furos, tá? Então o que eu preciso fazer é, clico aqui para selecionar todos os furos, defino quanto de profundidade o eixo Z vai descer durante a furação, considerando que a placa tem normalmente 1.6 de espessura, 1.5, 1.6, tá? Eu costumo furar até -2 aqui, ó. Aqui é o quanto o eixo Z vai levantar, eu costumo trabalhar com esse valor aqui em 1.5. E aqui eu tenho uma caixa que define se eu vou trabalhar trocando ferramentas. O que acontece? O sistema aguarda um comando de partida, né? Leva o eixo Z para cima e aguarda um comando de partida para poder fazer a troca da ferramenta, tá? Então quando eu habilito aqui, eu tenho que também parametrizar a altura do eixo Z para trocar a ferramenta, ó. Observa, to Z, agora eu tenho que parametrizar esse valor. Eu vou colocar 20 milímetros, por quê? Porque aí o eixo Z levanta o suficiente para mim trocar a broca, ok? Final de movimento do eixo Z também vou deixar 20 milímetros. E o feed rate aqui, ó, eu vou deixar 60, porque a broquinha de 0,8 aqui, a mais fina, ela aguenta essa velocidade, tá? Se eu tivesse furando com uma broquinha mais fina ainda, tipo uma 0,2, aí você tem que deixar bem baixinho esse valor aqui, tá? Mas a broca de 0,8 já aguenta 60 de feed rate aqui, ó. E aqui eu vou definir também a velocidade do meu spindle, 3000, tá? Uma vez feito isso, a gente cria aqui então os G-codes da furação, ok? Criamos, ó, agora eles têm um número, eles ganharam uma sequência aqui de caminho. Se você quiser ver, você clica aqui em View CNC G-Code e ele te mostra aqui os comandos, né? E ele fala aqui, ó, ele vai parar aqui, vai mandar uma mensagem dizendo, coloca a ferramenta 07620 e faça 7 furos, e aí dá as coordenadas dos furos. Depois ele para de novo, fala para trocar a ferramenta, beleza? Então tá tudo certo. O G-Code funciona, tá de acordo com aquilo que eu esperava, tá?
Então eu também vou salvar esse CNC G-Code aqui, tá? E esse eu vou chamar ele de furação. E beleza. Então agora a gente já tem a furação e o caminho das trilhas, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a plotar o contorno e vou desabilitar a plotagem do drill e de tudo mais aqui, ó. Inclusive dos G-codes que eu gerei aqui. Agora eu tenho esse arquivo que é o original, quando eu comecei a carregar o programa, eu comecei com esse camarada aqui, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, novamente eu vou editar esse cara aqui, ó, tá? E eu vou selecionar tudo, menos esse. Aliás, eu tenho que ir selecionando um por um e deletando. Deixa eu ver se eu consigo selecionar tudo. Consigo, selecionei tudo com o Shift apertado. Eu vou deletar todos esses caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo tudo de uma vez. Consegui, beleza, ok, tá? Então eu só tenho o contorno aqui nesse momento, tá? Aí eu saio aqui do editor, salvo com uma nova geometria, tá? Volto aqui para a árvore de projeto, desabilito essa daqui, que é a original, e só fica o contorno, tá? Beleza. Agora com o contorno selecionado, a gente vai ter que vir aqui, deixa eu ver se eu me recordo, em Edit, Conversion e Join Geo, deixa eu ver se é esse aqui mesmo, é isso mesmo, converter um arquivo Gerber ou Epsilon para uma geometria, é isso que a gente vai ter que fazer. Então eu vou fazer isso, convertir, tá? Agora a gente vai ter que editar esse arquivo, que agora ele vai ganhar duas linhas, ele vai ganhar uma linha por dentro e uma linha por fora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, ainda não. Na verdade eu vou ter que dar um clique, duplo clique aqui. É isso mesmo, vou ter que dar um duplo clique. E agora eu vou criar uma geometria de corte aqui, ó. Então diante da ferramenta que eu vou cortar agora, ela é de 1,45, tem ponto aqui, não posso colocar vírgula. 1,45, quantidade de passe que ela vai cortar aqui. Não, pera aí, deixa eu pensar um pouco aqui. Acho que estou fazendo besteira aqui. Ah, tem que vir direto aqui, ó, nessa ferramenta aqui. É isso mesmo. Agora, o tamanho da ferramenta que eu tenho que cortar, a ferramenta de corte é essa daqui, ó, Cutout Tool. O tamanho da ferramenta que eu vou cortar em diâmetro, ela tem 1,45, tá? Até quanto ela vai cortar? Ela vai cortar até 2 milímetros, igual quando eu faço a furação, tá? Multipasso, multiprofundidade, significa que até 2 milímetros, quanto de cada vez eu vou cortar? Então eu vou colocar aqui 0,4, não, eu vou colocar menos até, vou colocar 0,3, tá? Para cortar, vou colocar 0,3, e aqui é o tamanho da tabzinha. Eu não vou usar tab, tá? Eu vou considerar que ela vai ser sem tab aqui, ó, então não vou colocar tab nenhuma aqui. E o corte eu vou gerar a partir de uma geometria, então eu vou colocar aqui, ó, a geometria vai ser o contorno, tá? Ela já escolheu o contorno, então a broca vai fazer esse caminho aqui, ó. Beleza? Já tá feito o caminho aqui, beleza?
Então agora a gente vai fazer o que? Vai clicar 2 vezes aqui para definir aqui o corte. Então esse vai ser o corte, né? 2 milímetros de profundidade, 3/10 por cada passada de altura. Quando ele levantar, ele pode subir até 1,5. Quando finalizar o movimento, ele vai para 20 milímetros. A velocidade que eu vou cortar é um pouco mais lenta, eu vou colocar 80 milímetros. O feed rate em Z eu vou deixar 50 milímetros e a velocidade do meu spindle vai ser 3000 também, tá? E aí eu vou gerar o arquivo de corte aqui, ó. Então é isso, ó, tá vendo? Ela vai fazer esse arquivo, esse corte aqui, tá? Também a gente vem aqui em salvar, né? E aí eu salvo essa geometria como corte, ok? Salvar. Agora eu já tenho todos os caminhos G-codes que eu vou utilizar no meu projeto, tá? Eles estão todos aqui na minha pastinha. Eles estão todos aqui, ó, tipo G-code. Vou colocar aqui, ó, os 3, ó, corte, furação, trilhas. O primeiro que eu vou executar na máquina vai ser o trilhas, depois vai ser o furação e depois o corte, tá? Então por agora acabou aqui no PC, tá? E agora eu vou mostrar as etapas lá na maquininha com Grow, tá? Colocando a plaquinha lá, fazendo o processo de autonivelamento. E também eu vou gravar a máquina e a tela do PC, porque aí eu vou estar utilizando outro software que é o Candle, tá? Onde a gente vai processar o G-code. Beleza? Bom, nesse vídeo era isso, pessoal, tá? O próximo vídeo que eu vou colocar, então, a gente vai pôr a mão na massa e vai chegar no resultado esperado aí. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, Ney Ribeiro. Tchau, tchau.